Oi pessoal, oi mulherada, como é que vocês vão, pova? Eu prometi e vim cumprir aqui a minha promessa de compartilhar com vocês, estou sem filtro, compartilhar com vocês a minha experiência numa relação abusiva, que na época, a gente está falando ali do início dos anos 90, eu não sabia que era abusiva e que era tóxica. Então eu pretendo deixar claro, de maneira objetiva nessa live, o que é uma relação abusiva, o que é uma relação tóxica, qual a diferença entre as duas, quais as características para que você identifique e principalmente como é que você pode não ter uma recaída. Então, para início de conversa, eu preciso saber quem você é, para saber em qual profundidade eu falo aqui dos meus conteúdos. Então, eu peço encarecidamente para que você, de pronto, compartilhe essa live para que a gente chegue num número de pessoas interessantes que vale a pena eu dar um conteúdo de tanta importância que as pessoas pagam para ter. E eu tô aqui me disponibilizando a falar sobre isso de uma maneira absolutamente gratuita. E a maneira como vocês podem contribuir com isso é compartilhando essa live, enviando para o maior número de pessoas, para os grupos de WhatsApp, etc e tal, de modo que vale a pena eu vir aqui fazer isso mais vezes. É óbvio que quem tem um perfil na rede social e trabalha com ele, a gente quer ser visto, quer que esse conteúdo seja apreciado. Então eu já de pronto, sem nenhuma hipocrisia, direto ao ponto, já peço isso para que vocês façam agora. Gente, é o seguinte, toda relação abusiva é tóxica, mas nem toda relação tóxica é abusiva. As pessoas tendem a não fazer a diferenciação entre o que é uma relação abusiva e o que é uma relação tóxica. Bom, relações tóxicas são aquelas em que a gente não pode ser a gente mesma, em que a gente se sente melindrada de sentir o que sente, e o outro também nos dispara gatilhos, nos coloca em situações de muito pouca valia, onde a gente se sente meio subordinado. E existe na relação tóxica uma disputa de força, como se as pessoas estivessem cada qual indo para o seu lado, um puxando para o lado A, outro puxando para o lado B, todo mundo ali fazendo uma força, uma disputa. Então são aquelas brincadeirinhas muito ácidas, são aquelas falas de eu falei sem querer. E pra gente que é psicanalista, nada é sem querer, nenhuma fala é sem querer, nem sua, nem a de ninguém. Não é sem querer, não é sem querer que a gente fala como fala, não é sem querer que a gente está aqui, não é sem querer. A gente faz as coisas querendo, mesmo que essa querência, que esse querer, ele seja um querer inconsciente. A minha história é a seguinte, eu tinha 19 anos, já conhecia esse rapaz, a família dele toda, todos eles eram vizinhos dos meus pais. Então eu conheci esse rapaz desde os meus, 14 anos. E ele era um moço muito bem apessoado, de uma família muito fina, elegante, sincera. Realmente os pais dele são pessoas incríveis, estimo que sejam até hoje, não sei se o pai especialmente está vivo. Nós tínhamos uma diferença de idade de 10 anos. Por uma característica minha, eu nunca gostei de ninguém da minha idade. Eu sempre achei as pessoas da minha idade muito rasas. Os homens demoram um pouco a amadurecer. Então, quando eu fiz uma determinada idade, 18 anos, o meu pai disse, bom, agora você pode namorar essa pessoa que eu vou chamar aqui de X. Você pode
namorar o X, porque agora você tem 18 anos, ele tem 28 anos, ele, enfim, médico veterinário, já tinha uma carreira, já tinha uma independência financeira, e você tá na faculdade, entrei pra faculdade com 16 anos, então tá tudo certo, agora tá liberado. E eu sou de uma educação que na minha casa existia princípios, assim, os pais conversavam e eram acatados, porque eles ensinaram desde sempre a posição de pais e não de amigos. Isso era interessante, porque se podia falar as coisas como amigos, mas se tinha autoridade como pai. Bom, tudo muito bom, tudo muito bem. Um dia ele me pede em noivado e eu não estava esperando. Vou aproveitar agora que chegou mais gente e pedir para vocês irem deixando aqui nos comentários, por favor, da onde vocês falam, de que estado e a idade de vocês, tá? Porque isso vai me facilitar saber com quem eu tô falando. Então coloca aqui, por exemplo, Adriana, Daniela, Tayane, Selo AM Joias, Cirlei, ou Cirlei, não sei, Daniela. Coloca aí, eu sou a fulana, Daniela, isso, como a Dani fez, Brasília 40 anos, Recife 41 anos, isso. Copia essa vibe aí e vai colocando, por favor. E vão disparando aí esse compartilhamento. Então, todo mundo que entrar, por favor, gente, avisem aí nos comentários. Alguém pode ficar responsável pelos comentários? Diga eu. Para avisar pra galera quando chegar, quem é que pode? Diz assim, eu posso. Para avisar a galera, para dizer o nome, a idade. Então, está falando e pedir compartilhamento. Alguém que tá aí pode fazer isso? Pode ficar responsável por organizar isso? Diga eu. Alguém que possa, diga eu, por favor. Diga eu posso contribuir. Eu posso contribuir com essa delicadeza. Então, ele me pediu em namoro. Vani Braz, você é das antigas. Vê se você pode contribuir com isso, para ir colocando aí nos comentários, para que cada pessoa que chegue coloque o seu nome, porque às vezes o arroba, vale, ótimo, vale, Elisângela, beleza, show. Mete bronca aí e vamos compartilhar essa live, porque ela é muito importante, gente. Ela é muito séria, porque a gente está falando de uma diferença entre toxicidade e abuso, que ficou muito falada, mas que pouco as pessoas sabem de verdade, porque eu vejo muita coisa na internet. Ai, ótimo, essas que podem, me ajudem aí, por favor. Eu vejo as pessoas falarem muito na internet de uma maneira muito rasa, né? Com a dimensão de um pires. Então o fato é que ele me convidou, né? Me pediu em namoro. Olha que loucura. O Rogério tá aí. Me pediu em namoro e depois ele me pediu em noivado. Eu me lembro como se fosse ontem, assim. Nós estávamos passeando por um bairro aqui no Rio de Janeiro e muito arborizado, né? Chamado Jardim Botânico. Quem é do Rio conhece o Jardim Botânico, uma delícia. E aí, de repente, ele sacou 2 alianças, sabe, tipo novela? Saca 2 alianças de ouro, assim, e fala, você quer ficar noiva? E aí, dentro da minha meninice, eu tinha tido um namorinho não muito sério, e ele era o meu primeiro namorado sério. Eu falei, eu também não sabia falar, eu só sabia falar, Eu falei, sim, eu gostava dele, ele me tratava muito bem. E depois eu ia pensar sobre o assunto. A minha primeira reação foi dizer sim. Mas eu sempre fui
uma pessoa que gostou de trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar, de ter minha independência. Eu gosto de dinheiro. Eu acho justo receber por aquilo que eu faço. Sempre pensei em ser independente dos meus pais. Então, eu desde os 17 anos não precisava que meu pai ou minha mãe se preocupassem em me dar um absorvente, um desodorante, um shampoo, porque eu dava aula particular, eu trabalhava em loja, em época de Natal. Eu me virava nos 30, dava aula particular final de semana, dia do meu aniversário, Natal, Ano Novo, não me importava. O que me importava era não precisar dos meus pais. E eu, com essa visão, fui trabalhar numa loja como extra de Natal, sabe? Antigamente, essas boutiques muito chiques de Ipanema, e eu morava em Ipanema também, assim, a 2 ruas desse lugar que estava precisando de meninas universitárias. Naquela época, 90, 91, tinha um padrão, e para extra de Natal, como extra de Natal. E lá eu conheci uma moça que tinha acabado de se formar em psicologia. Fiz muita amizade com ela, somos amigas até hoje. Apesar de nos vermos pouco, somos amigas até hoje. E ela começou a observar o comportamento do X diante de mim. E qual era esse comportamento? Ele aparecia inesperadamente na porta do meu trabalho. Ele se escondia atrás dos carros quando nós saíamos para almoçar. E ela percebia. Ela era mais velha que eu, assim, uns 8 anos. Ele estava sempre olhando na vitrine. Ele estava sempre na hora da minha saída. Ele começou... Depois eu vou dizer para vocês qual o diagnóstico dele seria hoje, tá? Eu vou contar para vocês qual o diagnóstico seria hoje. Para quem já tá achando que é narcisista, não é, tá? Já corta isso, não é. Ele estava sempre ali muito no controle de tudo. E ele ligava para a loja, ele não, ligava para mim e pedia para falar comigo, e me deixava em situações muito constrangedoras. Me fazia passar por situações muito constrangedoras, do tipo, fulano tá olhando pra você, você nem viu fulano, entendeu? O cara tá achando que alguém tá olhando pra você. Tipo, essas cagadas assim. E aí um dia, essa menina, que se chama Cristiane, ela disse pra mim assim, Claudinha, isso não tá normal, você vai fazer o seguinte, hoje você não vai embora, ele não vai te levar pra sua casa, você vai pra minha casa. Eu falei, pra sua casa? Por que pra sua casa? Ela falou, não, eu preciso conversar com você, vai pra minha casa. Aí eu liguei pro telefone residencial lá, avisei minha mãe e fui pra casa dela. E aí ela me contou, ela falou, olha, eu tô observando o seu relacionamento, eu tô achando que o controle que ele faz é um controle muito absurdo, até um pouco abusivo. Eu gostaria muito de te propor o seguinte, entra para fazer análise. Eu não estou falando isso porque eu sou psicóloga e a minha abordagem é psicanalítica. Faz análise. Se você não gostar, você vai embora. E aí, ela me indicou uma analista. Tânia Machado, jamais esquecerei. Botafogo. Gente, quando eu cheguei na minha primeira sessão de análise, primeiro que eu não entendia nada com coisa nenhuma. Então, eu cheguei lá, tinha um divã, eu sou da era do divã. Tinha 2 poltronas, um divã, uma estante de livros. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para a analista, eu não sabia por onde começar. E ela disse para mim, só conta o incômodo que te traz aqui. Eu disse que eu tô com um casamento, a essa altura eu já estava com um casamento marcado, eu tô com um casamento marcado, mas eu tô me sentindo incomodada. Há uma angústia. Eu não disse com essas palavras, gente, faz muitos anos. Eu tenho uma angústia, eu não tenho certeza se eu quero casar. E há um comportamento
dele que está diferente do que começou. A essa altura eu já estava com uns 2 anos de namoro, não, um ano e alguma coisa. Eu terminei um noivado com 1 ano e 4 meses. E ele quer acelerar muito o processo. Bom, fui a primeira sessão, a segunda sessão, chorei muito. Eu chorei copiosamente, eu chorei compulsivamente. E ela me deu água e falou assim, olha, eu quero te ver ainda essa semana. Eu lembro, era uma terça-feira, ela falou assim, volta aqui na quinta. Eu falei, olha, eu não posso pagar 2 dias na semana, eu não sei se eu posso pagar nem o primeiro. Ela disse, volta aqui na quinta. E eu voltei na quinta. E eu voltei na terça, e eu voltei na quinta. E ela fez o bem bolado lá comigo. Essa minha amiga Cristiane falou assim, eu vou te ajudar. Segura tua onda aí que eu vou te ajudar. Eu falei, você vai me ajudar? Aí depois eu descobri que ela era riquíssima, que ela estava trabalhando porque ela queria fazer alguma coisa. Em dado momento, eu entendi que esse moço tinha características muito parecidas com as da minha mãe, não com as do meu pai. Porque na minha casa, a lei, a castração, vinha muito do lado materno. Não que minha mãe não fosse afetuosa, mas ela tinha um temperamento, uma personalidade muito marcada pela castração e pelo controle. Então eu, de alguma maneira, já estava habituada a ser controlada, a ter esse controle marcado, a ter essa experiência de alguém ali o tempo inteiro me pedindo satisfação sobre tudo e todos e alguém ali controlando os meus passos. Então eu não estranhei no primeiro momento. Mas eu tinha questões com a minha mãe e com meu pai. Porque todo mundo, quando entra para análise, se não falar mal do pai e da mãe, não está fazendo uma boa análise. Primeira coisa que a gente faz é isso. E aí eu saquei que eu estava repetindo um padrão, que era um padrão que vinha da minha casa, onde a minha mãe controlava absolutamente tudo. E onde ela era muito brava, assim. Ou fazia o que ela queria, ou você não ia ter paz na sua vida. Você tinha que fazer o que ela queria. E veja, gente, eu não estou falando isso como uma maneira pejorativa. Eu estou relatando como foi a minha educação, tá certo? E o meu pai já era um sujeito mais materno, maternal, agregador. Talvez por ele ter morado em alguns países do mundo, ele era uma pessoa mais flexível. E eu fui indo para análise, eu fui descobrindo coisas na análise. E eu fui descobrindo que uma das coisas que me fizeram aceitar esse relacionamento, o pedido de noivado e marcar o casamento, era a vontade que eu tinha de sair desse controle da minha mãe. Mas veja que roubada. Eu estava saindo no controle de uma pessoa A e indo para o controle de uma pessoa A. E aí eu não vou falar de diagnóstico que não tem nada a ver com o da minha mãe, ok? Eu tô falando sobre comportamentos que para mim eram comuns. Porque a gente só reconhece o que conhece. Então perceba, eu só reconheci que alguma coisa estava errada porque eu já conhecia aquele tipo de controle. E eu saquei. E um dia, passaram 3 meses. Quando deu o 4º mês, eu estava com a minha mãe, também em Ipanema, no dentista. Depois que eu saí do dentista, eu fui ao McDonald's, na Praça General Osório, tinha um McDonald's ali em frente. E quando eu me levantei dali, eu não sei quem daí é da época do orelhão.
Vocês se lembram? Tem alguém aí da época do orelhão, gente? Faz assim pra eu não me sentir Matusalém. Que a gente comprava ficha, assim, cartelas de ficha. Tem alguém aí da época do orelhão? Só pra eu não me sentir dinossauro Rex única, assim, pré-histórica, sozinha. Quem aí é da época do orelhão? Pelo amor de Jesus, gente, senão eu vou me sentir péssima. Eu falei, olha, eu fui na banca de jornal. Ah, que bom, que bom. Tem alguém dizendo assim, eu. Pelo amor de Deus, eu não quero me sentir Matusalém. Pelo amor de Deus, fala que é da época do orelhão também. Deixa meu coraçãozinho quentinho. E a galera que ainda não colocou aí a idade de onde faz esse favor pra mim. As meninas que estão administrando aí, depois entrem em contato comigo via direct, tá? Elisângela e Valéria, tem uma galera aí. Beleza, Vani. Eu liguei pro padre. Repara, eu não liguei pro noivo, eu não liguei pro meu pai, eu liguei pro padre. E eu me lembro como se fosse hoje, ele chamava-se Padre Taecil. Eu disse, oi padre, aqui é a Cláudia Dornelles, é a noiva do dia 16 de dezembro. Eu tô ligando pro senhor para dizer que não haverá casamento. Aí ele falou, minha filha, mas tá tudo pago, tá tudo preparado, faltam 14 dias. Vem aqui conversar comigo. O padre queria salvar a minha vida, gente. O padre, ele queria salvar a minha alma do purgatório. O que o padre queria? O padre queria dizer pra mim que eu tinha chance no casamento. O padre foi feito para casar. Então, o padre quis dizer pra mim, tadinha, ela deve estar passando por alguma TPM forte, ela deve estar com alguma crise existencial. A menina é muito jovem, coitada. Com 19 anos, ela não pode ter essa atitude toda. Ela tem probleminha, ela precisa vir aqui para eu conversar com ela, porque essa menina tem problema. Como é que ela vai ligar para mim de um orelhão e vai dizer para mim simplesmente, Padre Taecil é a noiva Cláudia do dia 16 de dezembro e não haverá casamento? Bom, eu falei para ele, padre, faz o seguinte, o dinheiro que tá pago e que eu não vou usar para nada, o senhor doa para uma instituição de caridade. Tá bom? Obrigada. Nunca mais falei com o padre Taecil. Ele, se tiver ainda encarnado, tá me achando surtada até hoje. Mas tudo bem. Antes o padre me achar surtada do que eu entrar numa roubada. Gente, pensa, imagina assim, meu apartamento na Rua Maria Quitéria, em Ipanema, todo mobiliado, uma funcionária já uniformizada lá dentro, ele era de uma família muito abastada. Então tava tudo organizado, gente, o quadro tava na parede, entende? Assim, quando tá tudo organizado, só falta assim orquídea na mesa, você chegar, tá tudo organizado, tava tudo organizado. Não é que tinha uma coisinha ou outra. E essa Cristiane, essa minha amiga, ela seria minha madrinha. Mas eu já tinha tido a intuição de dizer pra ela assim, não compra roupa, não faz despesa porque eu não vou casar. E ela falou, o quê? Eu falei, não vou casar. Isso depois de um mês de análise. E aí eu liguei pra mãe dele. Olha como Freud é maravilhoso. As pessoas falam mal de Freud, né? Mas ninguém até hoje fez nada melhor que ele. Tanto é que o inconsciente fala até hoje. Eu liguei para a mãe dele, que se chamava Z, e falei, Z, tudo bem? Ela, oi minha filha, tudo bem? Eu falei, então, eu tô te dizendo, ligando para você para dizer que você não soube colocar limite no seu filho. E que ele tá achando que ele é meu dono, como ele é dono dos cavalos, da fazenda, como ele é dono dos bichos que ele trata. Ele faz inseminação artificial, ele era um cara super competente nessa área. Então ele tá achando que eu sou uma potranca, mas eu sou uma pessoa. Eu só quero dizer pra você que você educou mal. Gente, eu lembro dessa frase, você educou mal o seu filho. E por conta disso, eu não vou mais casar. Desliguei e aí liguei pro meu pai. Pensa
na seguinte cena, a minha mãe do meu lado, que não sabia as ligações que eu ia fazer, só me viu indo lá na ficha, comprando a ficha lá na banca de jornal. A minha mãe, as pernas dela trêmulas, bambas. Ela dizia, essa menina tomou alguma droga forte, não é possível. É anestesia do dentista, porque eu não tinha falado nada, nada com ninguém. Era algo meu comigo. Saí dali felicíssima, tranquila, como se eu tivesse tirado 1 tonelada das minhas costas. Fui andando a pé da General Osório até o posto 10, onde eu morava. Quem conhece o Rio sabe que é um belo pedaço. Eu fui andando e a minha mãe falando assim pra mim, você tá bem? A minha mãe só olhava pra mim e dizia assim, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não, eu não tô precisando de nada, eu tô ótima. Ela falou assim, essa coisa de análise, né? Essa coisa de análise bota a pessoa maluca. Minha filha, pra que você foi inventar de fazer um negócio desse? A menina faz, a menina é herdeira, você não é herdeira. Esse negócio vai full, né? Com a sua vida. Pra quê? O que você fez? O que aconteceu? O que ele te fez? Eu falei, mãe, eu casando com ele, eu tô casando com você. Você sacou isso? Por que vocês são tão best um do outro? Porque vocês gostam de controlar. E vocês dois acham que eu sou um objeto. Vocês, inclusive, têm ciúme de mim, me disputam um com o outro. É uma loucura quando vocês estão juntos. E aí, o que a minha mãe fez? Acatou. Ela foi muito parceira nesse momento, porque ali nenhum instante ela tentou desistir, me fazer desistir dessa tomada de decisão. Aí começaram os meus problemas. E aí eu vou dizer para vocês o que eu disse lá no começo da live, que de fato eu entendi hoje o diagnóstico desse camarada. Antes disso, gente, a gente tá com um número razoável de pessoas aqui. Eu queria pedir para vocês compartilharem a live, tá bom? Para que eu possa dar mais detalhes e ficar aqui por um pouco mais de tempo para vocês, afinal, é o meu tempo precioso das minhas férias. Então, vamos compartilhar a live para ver se a gente chega a 50 pessoas. Chegando a 50 pessoas, eu vou dar um bônus aqui para alguém. Nesse momento, eu voltei na minha análise. Vamos aí, vamos bater 50 pessoas pelo menos na live. A gente já tá com 30, falta pouco. A gente batendo 50 pessoas, eu vou sortear entre as presentes, vou pedir ajuda das meninas que estão administrando, uma consultoria comigo, tá? De 50 minutos. Eu vou sortear entre vocês. A pessoa que mais compartilhar a live. A pessoa que mais compartilhar a live, eu não vou nem sortear. A pessoa que mais compartilhar a live vai ganhar uma consultoria comigo de 50 minutos. Então, bora compartilhar. Os meus problemas começaram depois. Eles começaram muito depois. Eles começaram no momento em que esse cara não saiu mais de perto de mim. Não saiu. Isso, é isso mesmo, tá chegando gente. Chegando em 50 pessoas, eu vou sortear uma consultoria comigo, uma sessão comigo de 50 minutos. Aí a pessoa precisa, vocês precisam me mandar print de quantas pessoas vocês compartilharam. A pessoa que mais tiver compartilhado pelo Instagram, pelo WhatsApp e mandar print para mim no direct, vai ser a pessoa para qual eu vou doar, né, o meu trabalho, eu vou presentear uma sessão exclusiva comigo pessoalmente aqui no Tete a Tete durante 50 minutos, tá bom? Uma coisa que eu nunca fiz, vou fazer hoje porque eu tô falando da minha vida. Mas tem que provar, né, gente? Não tem besta aqui.
Então, bora fazer chegar a 50 pessoas. Tem 397 grupos de WhatsApp aí que eu sei que vocês ficam e não tem nada de útil. Então, me bota lá que eu sou muito mais útil. Esse cara não saiu mais da minha portaria. Gente, quando eu falo que ele não saiu mais da minha portaria, não é uma força de expressão. Ele não saiu mais da minha portaria. Ah, Isabel, minha paciente. Gente, Isabel falou que vale ouro. 50 minutos da minha sessão tá valendo, Isabel? Você acha que é um bom presente? Pra quem ganhar? Ó, Isabel paga. Ela tá dizendo que vale ouro. Obrigada, Isabel. Tem outras aqui. Já vi Rosana, já vi Rosane, vi outras aqui. Já vi psicólogas aqui. Ele não saiu mais da minha porta. Então era o seguinte, a cena, pensa na cena. A Jaqueline, psicóloga, dizendo, então, vambora. Quem mais compartilhar vai tirando os prints e vai mandando pra mim na minha DM pra gente chegar a 50 pessoas. Quando chegar a 50 pessoas, eu entrego o jogo aqui sobre o diagnóstico e explico o diagnóstico, tá? Não só vou entregar, mas como vou explicar o diagnóstico. Ele não saiu mais da minha porta real, oficial, não saiu mais. Então pensa o seguinte, quando amanhecia, o porteiro do dia, que tinha trocado com o porteiro da noite, prédio de 24 horas, portaria, interfonava e dizia assim, alô? Oi? Falava pra minha mãe, oi, dona Sandra, tudo bem? É que assim, o doutor X, ele tá aqui e ele quer subir. Gente, isso era tipo 5 horas da manhã. E a minha mãe morrendo de dó. Deixa ele subir. Gente, a minha mãe ficava com pena dele, meu padrasto com pena dele, minha irmã com pena dele, todo mundo com pena dele. E eu acordava e tomava um susto, porque o cara estava sentado numa poltroninha, assim, olhando pra mim, enquanto eu dormia. Pensa que a pessoa tá assim, olhando pra você enquanto você dorme. Você acordar nessa paura. Aí teve um dia que eu fiquei puta. Falei com minha mãe, olha só, não quero mais que você deixe ele subir. Como é que ele entra assim no meu quarto e fica me olhando dormir? Eu não quero mais isso pra mim. Não, mas então... Aí pronto, aí começaram os presentes. Todo dia chegava na minha casa presente. Todo dia chegava na minha casa presente. E a família dele era uma família ortodoxa, católica ortodoxa. E eles liam muito a Bíblia. E a minha família sempre foi mais espiritualista, sem rótulo, mas mais espiritualista. Embora eu tenha sido criada em igreja católica, estudado a maior parte da minha vida. Até que um dia, ele vendo que eu não recebia bombom, que eu mandava voltar, que eu não recebia flor, que eu mandava voltar, que eu não recebia nada, que eu mandava voltar, ele jogou baixo. Ele levou uma Bíblia. E ele escreveu uma carta nas primeiras páginas da Bíblia, dizendo que eu tinha que voltar, parará, 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 parará. A minha mãe recebeu, porque era uma Bíblia. Pensa, como é que ela vai dispensar uma Bíblia? Aí a minha filha não vai ter coragem, uma Bíblia não. Eu peguei a Bíblia. Ó, quem é minha aluna de supervisão sabe, quem é minha paciente sabe. Vou pegar aqui para dar exemplo, ó. Sabe? Só ando com anotação. Eu peguei a Bíblia, abri assim a Bíblia. Isso aqui, ó, meus agendamentos de palestras e aulas de 2024, que eu já tenho agendadas. Estou fazendo aqui o roteiro. Eu olhei, não acabei de ler, fechei,
e falei, vou entregar na portaria da mãe dele. Aí minha mãe, o quê? Eu falei, é isso. Eu não quero essa Bíblia. Ele não vai conseguir me dobrar por isso. O que acontecia? Hoje em dia, a gente está falando muito em narcisista. A gente está falando muito em relação abusiva. Por que isso era uma relação abusiva e não era uma relação só tóxica? E depois eu vou falar sobre o diagnóstico que eu daria a ele hoje, tá? É claro que eu não posso diagnosticar ninguém, porque a minha profissão não é essa. Quem pode diagnosticar é apenas e tão somente o psiquiatra e o psicólogo, quando ele tem habilidade para isso, quando ele tem cacife para isso. Porque, como em qualquer situação, nem todo mundo tem cacife. Às vezes a pessoa só tem o diploma. Isso vale para psicanálise, vale para o direito, vale para tudo. Era abusivo, era tóxico porque ele me infligia um espaço que não era dele. Então, assim, ele me impedia de ser quem eu era. E ele se colocava de forma que eu, para me ver livre dele, eu tivesse medo. Então, é tóxico. Eu precisava ganhar meu espaço na marra. Eu precisava estar sempre brigando com a reação inesperada de alguém. Mas Cláudia, por que era abusivo? Era abusivo porque, via de regra, eu não tinha como me defender e me antecipar das reações que ele tinha. Então, eu me via sempre como uma refém emocional, aterrorizada pela presença de alguém que eu não queria mais na minha vida. Essa pessoa, ela não respeitou o meu não. Ela permaneceu ali naquele momento, me fazendo crer que eu deveria voltar atrás. E quando, por alguma razão, você sente medo, você sente ojeriza, você sente receio, isso saiu do tóxico e já foi pro abusivo. Eu sei que tá super na moda se falar em relação abusiva. E quando eu falo que tá super na moda, eu não tô desvalorizando, não. Porque eu, ao contrário de alguns profissionais, eu não acho que relações abusivas aumentaram. Eu acho que nós mulheres, principalmente nós mulheres, estamos tendo mais peito, mais coragem de dizer que sofremos. Porque antes tinha um constrangimento em você sofrer e uma vergonha em você dizer o que sofreu. Sabe? O que você sofreu? Por que sofreu? E atualmente, as pessoas, quando colocam no mesmo sacola a relação tóxica com a relação abusiva, elas estão partindo da premissa de que há um sujeito ali doente. E é aí que eu quero entrar com vocês. Nem todo canalha é um doente. O Rogério está dizendo assim, as pessoas tendem a confundir as ações dele como conquista romântica e não como um abuso. Ter proibido e respeitado a sua decisão. É isso, é isso. É respeitar a decisão do outro, respeitar o espaço do outro, não romantizar o abuso. É perfeito, perfeito, Rô. Perfeito, perfeito. Não poderia ser melhor. Quem tá chegando aí e não tá deixando o nome, o local e a idade, vai fazendo isso aí. Galerinha que tá no apoio, por favor. Isso se torna um abuso, porque você se torna aterrorizada. Até que ele começou a ir no meu trabalho. E aí eu precisava chamar o segurança, porque eu precisava sair para almoçar, para comer. E eu comecei a não sair do trabalho. Pedi demissão do trabalho. Então, por segurança, minha mãe achou melhor mudar de apartamento. Vocês estão entendendo a lógica do abuso?
Vocês estão entendendo para onde a gente vai quando a gente pega uma pessoa desestruturada emocionalmente? Vocês estão entendendo por que existem tantos casos? Pri, coloca o local e a idade, por favor. Vocês estão entendendo, assim, para que lugar que vai o abuso? Vocês estão entendendo por que tem muitas mulheres morrendo? E elas não estão morrendo mais, não, gente. Elas estão sendo mais noticiadas. Porque agora tem um crime tipificado. Que na minha época de advogada não se tinha um crime tipificado para o homicídio feminino. Agora tem um crime tipificado. Existe na lei um resguardo do direito da mulher. Porque nós somos mais frágeis, sim. E aí eu vou frustrar as feministas que são extremistas de plantão. Eu acho a Simone de Beauvoir maravilhosa. Tenho aqui Simone, como tenho aqui Sartre, como tenho aqui tantas outras leituras. Mas eu não acho que a mulher seja exatamente como o homem. Eu não acho que a mulher seja capaz de fazer coisas exatamente que os homens podem fazer. Porque eu parto do pressuposto que nós, pela nossa própria constituição física, nós já estamos em desvantagem. E eu vou provar isso. Há mais de 200 mil anos, desde a época lá das cavernas, eram os homens que saíam para caçar, porque eles tinham mais força. E nós, mulheres, ficávamos o quê? Dentro da caverninha, fofocando, é daí que nasce o termo fofocar, contando uma para outra como tinha sido o nosso dia, cuidando da prole e preparando os alimentos. Então, a pessoa dizer que nós, mulheres, nós somos exatamente como os homens, está dotado de erro. Uma coisa é você dizer que eu, como psicanalista, mereço ganhar o mesmo que um psicanalista com 31 anos de psicanálise, que é o que eu vou fazer agora em janeiro, no finalzinho de janeiro, tenho. Porra, óbvio. Mas não precisa ser homem. É óbvio que eu, com mais de 30 anos de psicanálise, lidando com esse assunto, sendo mais de 10, né, trabalhando profissionalmente com isso, é óbvio que eu tenho um valor de mercado diferente de quem se formou há 2 anos. Mas é óbvio também que quando eu me formei, eu tinha que entubar o fato de ter gente mais experiente que eu. E eu dou isso como exemplo de uma maneira muito simples. Pensa que você tá... Meu marido já teve um tumor cerebral. Então, vou trazer aqui para minha vida. Ele teve um tumor cerebral. A gente ainda não sabia se era benigno, maligno e tal. Ele tentou não operar. Isso faz 8 anos. Na hora de escolher um médico para operar a cabeça dele, quem a gente escolheu? Quem foi escolhido? Foi escolhido, eu me ligando uma hora dessa, tá louco, nem sei quem é. Foi escolhido um residente de neurologia, muito eficiente, com um coeficiente de rendimento na faculdade de 9,8, ou foi escolhido um cirurgião que já fez mais de 500 cirurgias parecidas com a que ele precisava? É óbvio que foi escolhido um cirurgião, o melhor possível, dentro daquilo que ele precisava. Para quem você entregaria a sua cabeça? A cabeça do seu filho, a sua própria cabeça, a cabeça do seu marido, da sua mãe, do seu pai, de alguém que você ama? Você entregaria para uma pessoa que acabou
de sair. Ah, então você está dizendo que a pessoa que acabou de sair, ela não é competente. Eu não estou dizendo nada disso. Porque uma vez na vida também, aliás, duas, como advogada e como psicanalista, eu também comecei. Mas quando a gente começa, é começo. Não dá para se comparar com alguém que já está na vida, na estrada há um tempão. Então, essa analogia que eu faço da cirurgia da cabeça dele é a mesma que a gente pode fazer ipsilíteres quando estão lidando com a nossa cabeça de forma inconsciente. Para quem que você vai entregar o seu ouvido? O Contardo Caligares, um professor riquíssimo, que faleceu muito recentemente, infelizmente, ele dizia algo que o Jorge Forbes, do IPLA, também diz. O analista, ele se forma no divã. É no divã que você forma o analista. Como é que você vai pretender ouvir o outro sem que você tenha tido a experiência de estar todo cagado indo buscar auxílio? Sem que você tenha sido escutado por outra pessoa que te colocou no eixo. É como tentar ensinar alguém a dirigir, sendo que você nunca pegou no volante. Porque uma coisa são os livros, outra coisa é o divã. Outra coisa é aquele lugar incômodo, de angústia, de dor que você não sabe nomear. É aquela dor, é uma coisa que você não sabe dizer para o analista o que é, você só sabe que dói e que incomoda. E aí o analista, ele precisa estar atento, não só para te ouvir, mas para te escutar e para entender do que você está falando, porque dói. Você não sabe o que é, mas dói. Você não sabe o que é, mas é autodestrutivo, você não tem vontade de fazer nada, nem de tomar banho, nem de escovar os dentes, nem de levantar da cama. Só dói. E a gente está falando de inúmeras possibilidades, tá? Então, obviamente que eu quis permanecer como analista me dando suporte que era aquela professora da universidade que a minha amiga conhecia. Porque tinha dado certo com ela. E voltando para esse caso, a gente estava lidando com uma pessoa borderline. E o border, ele tá sempre na borda. O nome já diz. Por quê? Porque a diferença do border para as outras, vamos dizer, implicações, é que o border, ele consegue no mesmo dia, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom. Ele consegue, na hora do almoço, tá felicíssimo e na hora do jantar, querendo morrer. E o border tem mais uma característica. Ele abandona a própria vida e os próprios interesses para viver a vida do outro. Então, ele tem a tendência, veja só, ele saiu da clínica, ele deixou de comparecer bem à fazenda, ele largou o trabalho dele para viver a minha vida. Quando se trata de uma mulher border, que ela, sei lá, tem um companheiro escultor, ela vai fazer tudo que ela pode, que ela não pode, para aprender a fazer escultura. Quando se trata de uma mulher border, ela naturalmente ela vai buscar alguém que dependa dela, para quem ela seja a salvação. Isso vai acontecer porque o border, ele está sempre precisando de um dependente emocional. E aí dependência e codependência tem uma diferença que eu vou falar rapidinho aqui. O codependente precisa que você precise dele. E o dependente emocional, ele naturalmente precisa de alguém, tá? Depois a gente pode entrar nesse assunto, mas em outras oportunidades. Mas abrir esse parênteses para falar exatamente sobre isso. Sobre a dificuldade que a gente tem de dar nome aos bois e muitas vezes de nomear simplesmente o que a coisa não é. Então eu vejo muita gente falando assim, fulano é narcisista, quando fulano é só um filho da puta. Filho da puta é filho da puta, gente.
Filho da puta com 20, tem filho da puta com 30, com 40, com 50, com 70. É a mesma coisa que eu fico pra morrer quando eu vejo assim, ai não, mas todo velhinho é bom. Quem disse? Filho da puta, se não morre, envelhece. A pessoa leva consigo seus valores, se ela não buscar melhorar. Então, se ela não buscar melhorar, ela vai envelhecer. Qualquer um de nós aqui, se nós não buscarmos melhora diante daquilo que nos atravessa, a gente vai envelhecer muito pior. É claro que a gente vai envelhecer pior. É claro que as nossas resistências vão aumentar. É claro que a nossa capacidade cognitiva vai diminuir. É claro que a depressão vai ficar refratária e mais resistente à medicação. É claro que a ansiedade vai ter mais crise. Porque quanto mais vivemos e mais velhos ficamos, maior é a complexidade das nossas mazelas. Então eu intuitivamente estava tratando de um border, mas eu não tinha características de dependente emocional. Por isso, aquilo me alertou e me fez mal. Compreende? Por que eu cheguei até aqui? Porque se eu tivesse a característica de dependente emocional, de achar romântico, como o Rogério Benhu falou aí, de achar romântico, de achar maravilhoso, o cara que não sai do meu pé, como ele me ama, olha, ele me ama, ele não aceita terminar comigo, ele manda todo dia um presente. Se eu não visse isso como invasão e eu tivesse o pé na dependência emocional, eu teria casado com alguém dodói da cabeça. Ah, o border é dodói da cabeça? O border é um transtorno de personalidade. E tem border maravilhosos. Marilyn Monroe, por exemplo, um border incrível. Eu tenho pacientes border que são médicas, que entram em centro cirúrgico. É tudo uma questão de você começar a tratar da cachola. E compreender que sim, muitas vezes você vai precisar da medicação. O border, o bipolar, muitas vezes o depressivo em determinada esfera, nível, ele vai precisar da medicação. Isso é como é, gente. A roda não vai girar ao contrário porque você quis. Desculpa. A roda não vai girar ao contrário porque você é muito especial. Eu lamento te informar, você não é muito especial. Os problemas que você tem não são culpa de Deus. Deus não olhou para você lá do céu e falou assim, olha, eu vou mandar este problema para ela só para sacanear. Todo mundo tem um BO para resolver. Vocês acham, sinceramente, que tudo que acontece dentro da minha casa, quando eu me aborreço, eu vou mostrar aqui para vocês? Vocês não viram há pouco o caso dessa menina chamada Jéssica? Foi me mandado por uma paciente. Gente, olha que loucura que a gente está vivendo. Saindo um pouco do tema, mas tendo muito a ver com isso. Olha que loucura que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma ditadura de uma banca digital. Olha para cada uma de vocês. Para cada um de vocês. Ó, a Madá falando, passei por isso achando que aquela insistência era amor. Arrastei por 10 anos, hoje acho que é um filho da puta, narcisista e border. Se é possível, é possível. Ser as duas coisas é possível. Mas o que não era possível era você não fazer nada. Então você tá de parabéns por ter tomado alguma medida. Era possível ser narcisista e border. Claro que é possível. Eu quero só voltar com vocês para um assunto que eu não sabia, porque eu, de fato, eu não rodo as redes sociais. Ah, é estranho, mas a vida é estranha. Eu não rodo as redes sociais porque eu não tenho tempo. E quando eu venho aqui, eu venho para entregar conteúdo. E para entregar conteúdo bom. Porque se for ruim, eu não preciso vir aqui. Não gasto o tempo de vocês, que é precioso, e nem o meu. Me mandaram a história da tal da menina Jéssica, que eu vou ter que falar de uma outra maneira, que desistiu de estar entre nós em sociedade, sacaram?
Quem sabe dessa história, manda aí um sinal de fumaça pra mim, sei lá, bota um coração. Quem sabe do que eu tô falando? Da menina que desistiu de estar entre nós por vontade própria, porque foi falsamente atribuída a ela uma relação com o Whindersson Nunes. Quem sabe dessa história? E eu vou dizer sobre isso. Quem sabe? Bota coração aí. Alguém sabe sobre o assunto? Sabe do que eu tô falando? Alguém sabe? Ainda sabem? Bota coração, gente. Bota coração. Vocês sabem? Bota um monte de coração aí pra eu saber qual o nível de entendimento que a gente tem. Quem sabe, beleza. Tá. Seguinte, essa menina, ela era uma paciente psiquiátrica, segundo a própria mãe. Uma paciente psiquiátrica, como existem pacientes psiquiátricos que nós, terapeutas, trabalhamos em conjunto com o psiquiatra. Por quê? Porque a medicação sem a terapia, ela é algo muito perigoso, porque ela está tratando o sintoma, não está tratando a causa. E a terapia, às vezes, sem medicação, é irresponsável. Se tiver alguma paciente minha aqui, sabe que eu já mandei paciente para avaliação psiquiátrica. Mesmo que tenha chegado lá e tenha se dito, não é necessário medicar. Se tiver alguma paciente minha aqui que não se incomodar de dizer isso abertamente, pode falar, eu sou paciente e ela me pediu para visitar o psiquiatra. Se tiver alguma paciente que não se incomode, euzinha, Isabel, sabia que ia ser Isabel a primeira. A Isabel, por exemplo, eu pedi para ela. Teve um momento, a Isabel, Zac, escreve aí, Isabel, euzinha, sou paciente e ela, no caso da Isabel, eu exigi que para a continuidade da análise eu fosse, eu tivesse contrato com o psiquiatra. Escreve aí um pouquinho, Isabel. Muitas vezes a depressão, os lutos, eles estão num tamanho tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que é impossível você, como psicanalista, deixar passar batido. Você precisa do psiquiatra. Não é que você... Não é algo alternativo, gente. É indispensável. Ó, Isabel, sou paciente e ela exigiu que eu fosse ao psiquiatra. Exigi. A Isabel perdeu uma pessoa muito querida e ela não estava fazendo a digestão mesmo do luto. Isso estava causando mazelas físicas. E eu tratando o luto. E eu exigi, eu falei, olha, uma hora eu cheguei para ela, depois de 4 meses observando, falei, olha só, Isabel, se você não for psiquiatra, não trato mais você, porque eu quero uma avaliação. Não deu outra. Ela chegou lá, ela precisava de medicação, tá tudo ótimo, a vida dela tem melhorado a cada dia. E tá tudo bem, gente. Precisar de medicação não é para sempre, nem sempre é para sempre. Voltando à história da Jéssica, essa menina era uma paciente psiquiátrica, mas uma paciente psiquiátrica, me parece que grave, porque ela já tinha risco de não querer estar entre nós. Porque se eu falar a palavra, vão derrubar minha live. O que acontece é que eu fui a fundo nessa história e fui assistir a um vídeo que uma paciente me mandou. Um cara chamado alguma coisa Penin, P-E-N-I-N, Penin, não sei o primeiro nome dele. Eu não quero falar de política, eu não falo de política aqui, eu quero que todo mundo se lasque, porque pra mim só muda o nome, CPF, eu faço o meu e eu trabalho pra caramba pra não depender de nada do governo, porque eu acho que é isso que a gente deve fazer, sabe? Pago imposto,
pago caro imposto e tô cagando e andando para quem tá aí, porque para mim não confio em nenhum deles. Para falar a verdade, nem me dou o trabalho de ir na urna votar, porque eu não tenho filho da puta de estimação. Desculpe o termo, mas eu sou assim e essa é a minha posição. Então não falo sobre política. Mas dentre o vídeo do Penin, que é Penin alguma coisa que eu não sei o nome, posso até deixar nos comentários depois o link. Se alguém souber o link, deixa aqui. Se descobriu que todas as páginas de fofoca do Instagram, todas, olha, eu tô falando todas, noticiaram essa fake news, essa notícia em que essa menina estava tendo um caso com o Whindersson. Então era assim, uma noticiou 8/1, a outra noticiou 8/7, a outra noticiou 8/18, a outra noticiou 8/20, a outra noticiou 8/24. E todas essas páginas, todas são gerenciadas pela mesma empresa. Por que isso é muito grave? Muito. E por que quem faz conteúdo de relevância tem dificuldade e recebe e-mail e direct dizendo assim: ah, seu conteúdo não tá mais aparecendo para mim. E aí a gente é obrigado até a se sentir um pouco ridículo e numa situação até de pedinte, eu me sinto péssima, de falar, porra, gente, compartilha essa live, porque só compartilhando essa live outras pessoas vão me achar, porque eu tô cansada de receber gente perguntando por que eu não tô no Instagram, e eu tô no Instagram. Às vezes eu não apareço, mas em geral eu tenho conteúdo de valor em todas as redes. O YouTube tem, sei lá, 33 mil visualizações e quando você vai ver, os meus inscritos são poucos. Por quê? Porque quem faz conteúdo de valor e não pertence a uma banca digital, não paga para ser aceito, é colocado de lado pelo algoritmo. Vocês entenderam a gravidade disso? Vocês entenderam a grandiosidade que vocês têm de colocar conteúdo relevante para muitas pessoas? Eu não estou falando de mim apenas. Eu acredito que vocês sigam outras pessoas que também fazem conteúdo relevante, que também estudam pra cacete, que também querem muito que vocês melhorem, porque eu tenho plena consciência de que com o número que eu tenho aqui de inscritos, 60 mil, vamos botar, eu não tenho como, não existe Cláudia para atender 60 mil pessoas. Então eu sei que muitas pessoas se beneficiam do que eu falo aqui de forma gratuita. Quando eu falo isso, eu falo baseado em estudo. Olha aqui, ó, Refém Emocional está aqui na minha mão. É um ótimo livro, eu indico. Então, quando eu tô falando nisso, eu tô falando baseado nos meus inscritos, sabe? Nos meus valores, naquilo que eu estudo para falar, naquilo que eu estudo, que eu leio e releio 50 mil vezes para falar. Essa menina se matou. Ponto, falei. E quando se percebeu, todas essas páginas, elas infelizmente faziam parte de uma só empresa. Ou seja, escolhem aquilo que querem que a gente veja. Escolhem aquilo que querem que passem no nosso feed. Então a gente vive uma ditadura digital. A gente vive uma ditadura onde pessoas como eu, depois de atender 11, 12 horas, precisa sim de pessoas como vocês que estão aqui até o final da live para poder dar voz ao trabalho.
Porque eu não vou poder atender 60 mil pessoas. Não tem Cláudia para isso tudo. Quando eu gero um conteúdo de valor, que nem eu fiz lá uns 10 princípios para você concretizar metas, eu fiquei 15 horas escrevendo aquele negócio. São 12 parcelas de R$ 9,69. Gente, eu fiquei 15 horas escrevendo aquilo. 15 horas. E tem gente que não sabe que eu tenho esse produto, porque não vai na minha bio, não clica. O e-book Você Não É O Que Você Sente, que eu escrevi durante a pandemia, falando de depressão, de ansiedade, das emoções, diferenciando uma das outras, está disponível. Eu faço conteúdo totalmente de graça. O meu e-book está disponível por, sei lá, R$ 44. Sabe quantas horas eu levei para escrever aquilo? Está no formato simples, simplérrimo. É um PDF? É. A aula que eu dei sobre como alcançar metas, não é aquele blá, 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 faça a sua listinha, mentalize a sua listinha, bote no mural para você ver. Não, eu fui falar de inconsciente. Eu fui falar das razões sabotadoras que te fazem não cumprir as suas metas. Eu fui falar de autossabotagem. Eu cheguei lá no fundo do negócio, do assunto. São 50 minutos, mais de 40 páginas de material de apoio. Então vocês entendem, assim, a validade, a beleza de pessoas como vocês estarem aqui até o final de uma live como essa para prestigiarem conteúdo de qualidade, de respeito, porque quando a gente está falando de conteúdo de qualidade e respeito, vejam só, várias pessoas saem da live, o que demonstra claramente quanto nós, seres humanos, somos, a voz está mudando, é isso? Não entendi, Isabel. Quando as pessoas saem da live, quando você está falando do seu trabalho, elas mandam o seguinte recado: eu só quero receber. E assim como na vida, tudo é uma troca. Quando a pessoa não aceita que você fale do seu valor, de como você chegou até aqui, não sei, a voz está mudando, não sei. Não, tá normal. Não. Quando uma pessoa não aceita que você fale do seu valor, você tem mais de 30 anos de experiência como psicanalista, 10 anos e como paciente, teve alta. Ela sai da live, qual a resposta que ela está te dando? Ah, eu só tô aqui para o quê? Usufruir. Ah, dá alguma coisa em troca? Não. Saber com que você trabalha? Não. Eu hoje estou de cara lavada, não estou usando fio, não estou usando nada. Tem aqui um negócio para tirar a olheira, porque eu tô com super olheira, numa puta crise de sinusite, quem viu meus stories anteriores sabe. Mas vim aqui entregar, porque eu me comprometi com vocês. Então, cada dia mais, a gente tem que estar atento a quem entrega conteúdo e a quem quer que a gente... Obrigada, Rosane, obrigada. Rosane foi minha paciente também. Como querem que a gente pense, sabe? Porque muitas vezes vai no efeito manada, todo mundo postando igual e vocês pensando da mesma maneira. Eu queria deixar esse recado para vocês, esse pedido assim, de uma forma pessoal e humilde. Humilde. Eu escrevi 8 livros. Eu tenho mais de 30 anos nesse negócio aqui. Mas eu, humildemente, preciso que vocês deem voz. Porque eu não faço parte de nenhuma máfia. E para que meu conteúdo chegue, eu preciso que vocês me ajudem para que ele chegue.
Eu fico extremamente feliz quando eu vejo que aquilo que eu digo pode, de alguma maneira, ajudar. E os posts, então, impecáveis. Que bom! Então, quando eu posso, eu venho aqui. E a minha meta para 2024, que eu tenho consultório, tenho mais essas palestras e aulas aqui, que eu tô vendo tudo aqui para dar as pautas, é fazer mais lives. Mas eu quero contar com a generosidade de quem realmente segura a minha mão. Quem está disposto aí a segurar a minha mão, a segurar a minha onda e a divulgar as lives. Porque aí, se a maioria estiver disposta, eu me comprometo a vir aqui mais vezes, doar meu tempo. Bota a mãozinha assim pra cima. Aquela bonequinha de mão pra cima. Obrigada, Keila. É verdade, conversamos sim. Sabe? É muito importante pra mim isso. É muito importante chegar a mais pessoas. E foi muito importante dividir com vocês uma parte interessante da minha história. Eu não vi no livro. Eu não vi na ficção. Isso, Darcy, isso mesmo, a mãozinha, isso. Sabe? Eu não vi na ficção. Eu percebi, eu vivi, eu senti tudo aquilo. Nossa, vocês estão sendo tão da hora que eu não ia deixar essa live gravada, mas vou deixar essa live gravada. Quem tiver mais números de compartilhamento, me mande lá os prints, que aquele que tiver compartilhado mais, eu vou dar a minha consultoria durante 50 minutos gratuitamente. Eu estou muito feliz de poder contar com todas essas pessoas. Quero dizer para as psi todas que estão aqui que eu estou pensando num trabalho muito legal para fazer com vocês, porque eu recebo muitas dúvidas e tenho recebido muito e-mail, e até acho que me contactaram pela DM, eu coloquei assim, mande um e-mail dizendo que quer participar, não me lembro exatamente, de uma espécie de mentoria, mas não é uma coisa de milhões não, gente, é só um nome que eu dei, para a gente fazer uma roda de conversa. E todas que são psi podem me mandar a direct, a mensagem lá, que eu vou informar como é que vocês vão me achar, para que a gente possa conversar juntas. Mas se você não for psicólogo, psicanalista, psi nada, mas tiver também o interesse em desenvolvimento pessoal e ouvir sobre esse assunto, as portas não estão fechadas para você. Basta me passar uma DM, tá bom? Gente, eu vou ficar por aqui hoje, mas a gente se vê sempre, sempre. Eu espero que vocês possam usufruir bastante do conteúdo aqui. Mandem pergunta à vontade nos comentários dessa live. Eu vou responder todas pessoalmente, como eu sempre faço, tá bom? Um beijo e até a próxima.